como nós, cristãos, devemos nos posicionar quanto à propaganda da Natura para o Dia dos Pais, sem arrumar confusões. Bom, vou primeiro, pastor Amaury, e aí nós vamos junto, né? A regra. Primeiro, irmãos, vamos lá, irmãos e amigos, né, que às vezes tem não crente assistindo aí com a palavra também, pode vir ser irmão, que agora nós estamos pregando o evangelho aqui em agosto, né? Só antes do pastor Juliano responder, se você ainda não viu, queridos, a Natura, aquela empresa de produtos cosméticos, convidou a Tami Miranda, que é uma transexual operada, ela toma hormônios masculinos para fazer parte do comercial de Dia dos Pais. Então isso está sendo amplamente divulgado e discutido nas redes sociais. Então por isso a nossa pergunta. Vamos lá então. Nós precisamos compreender essa notícia da Natura em 3 aspectos, ok? Primeiro, do ponto de vista do marketing, tá? O que quis fazer a Natura com essa notícia de chamar uma mulher para ser homenageada como pai por ser ela uma transexual? Ela quis gerar essa polêmica que gerou. Então, a polêmica é benéfica ao marketing, então a Natura está no papel dela de divulgar a sua marca. Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Então você tem uma posição do departamento de marketing da Natura, fazendo sim o que a representante disse que não faria, que é uma lacração. Isso é uma lacração. Ela gerou um dumping, as pessoas vão falando, nós estamos falando isso aqui agora, porque é uma notícia absurda nesse sentido, né? Em segundo lugar, você tem uma abordagem do cunho ideológico, né? A Natura, então, ela joga no discurso da tolerância e ela diz, então, que as pessoas da nossa sociedade devem aceitar qualquer coisa como se fosse verdade, né? Mesmo chamando uma mulher de pai, né? Então você tem essa questão ideológica na nossa sociedade que é vista no reflexo de tantas expressões ideológicas. A Natura não é a primeira, a CIA já fez isso, o Boticário já fez isso no Dia dos Namorados, agora a Natura faz isso no Dia dos Pais e cada vez mais, né, a Globo fez isso quando numa novela ficou anunciando um beijo gay no último capítulo da novela e foi criando a expectativa. Para que a Globo fez isso? Para botar 2 homens se beijando na TV? Não, para gerar audiência, para vender propaganda, para ganhar dinheiro. No final das contas, todos eles estão atrás de dinheiro. Está atrás de dinheiro quem ganhou o cachê, está atrás de dinheiro quem quer vender o perfume ou o cosmético, que é o caso da Natura. O que o crente deve fazer diante de uma notícia como essa, né? O que o crente deve fazer? Primeiro, o crente deve entender que ele está inserido numa cultura idólatra, né? Que nem a Lia pergunta, como é que se posicionar sem arrumar confusão? Não tem como, Lia. Não tem como. A posição cristã já é uma posição que confronta esta prática, né? Que confronta a atitude da Natura, que confronta o pecado, que diz que está errado, que diz que não pode, né? Então você tem, e que ao mesmo tempo respeita a posição do outro, né? Quer dizer, a pessoa quer ser homossexual, quer ser transexual, ela quer fazer o que ela quiser com a vida dela, isso é um problema da pessoa e um dia ela vai prestar conta disso diante de Deus, né? Onde está o amor cristão? Em pregar o evangelho, em dizer a verdade, mas nunca em concordar com a prática, né? A verdade em amor. Agora, no sentido ideológico, o cristão ele precisa entender que ele está inserido numa sociedade idólatra e ele tem que, nesse sentido, se posicionar de maneira clara. Qual é a posição de maneira clara? É entender que, primeiro, a ação da Natura é uma ação de marketing, então, como o crente não é consumista, ele não cai nessa ação de marketing. Ele simplesmente não entra na onda que a Natura levantou. Em segundo lugar, o cristão, ele se posiciona claramente do ponto de vista ideológico. Ele diz, eu não concordo com a ideologia que está por trás deste marketing. E aí ele diz, não considero isso como verdade. E ele se posiciona claramente. Onde ele se posiciona? Diante da vida, diante dos amigos, diante da família, diante dele mesmo, diante de Deus. Então ele se posiciona com clareza. Em terceiro lugar,
o crente vai ter agora uma pergunta, né? Primeiro, a primeira pergunta é: por que que isso acontece? Irmãos, presta atenção no exemplo que eu vou dar aqui. O canal Porta dos Fundos, há muito tempo, vem fazendo vídeos agressivos contra os cristãos, ok? Então eles fizeram um filme, que deu aquele rolo no Netflix, sugerindo que Jesus era homossexual, ok? E eles falaram vários absurdos naquele filme, que foi, assim, um motivo de grande discussão. No canal deles do YouTube, eles fazem a mesma coisa, eles fazem vários vídeos agressivos. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Essa notícia está em toda a mídia. Há um tempo atrás, agora, o Fábio Porchat, usando a conta do Porta dos Fundos no Instagram, fez um vídeo agredindo as pessoas acima do peso, o que eles chamam de gordofobia, ok? Qual era a piada que ele fez? Uma piada de mau gosto com as pessoas acima do peso, com gente obesa, com gente, como ele mesmo chamou, gente gorda, ali no vídeo. E o que acontece? A sociedade, então, formada por pessoas acima do peso, que tem representatividade na internet, reagiram ao vídeo, né? Dizendo que aquilo era gordofobia, que a pessoa não deve ser condenada por estar acima do peso, e que aquilo era essa coisa da fobia está muito na moda, né? Uma gordofobia. Você sabe o que a Porta dos Fundos fez? Retirou o vídeo. Agora pergunto, eles retiraram algum vídeo falando mal dos cristãos? Eles retiraram algum vídeo falando que voltaram atrás na posição deles com relação à divulgação que eles fizeram de que Jesus era homossexual? Apesar deles não terem feito nada de novo, porque todos esses absurdos já foram ditos sobre Cristo ao longo da história, eles agrediram os cristãos. Eles retiraram isso? Absolutamente não, porque não é interessante do ponto de vista ideológico. Agora, retiram quando eles falam da gordofobia, por quê? Porque é interessante ideologicamente. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aqueles que dizem que os cristãos não são tolerantes, é que são intolerantes. Nós vivemos uma intolerância ideológica. E você que é crente, deixa eu te dar uma palavra aqui. Você não deve ter receio nenhum de se posicionar. Então está errada a natura, a Tammy Gretchen não é pai. Não é pai. Ela pode pensar que é pai, mas não é pai biológico. Da onde é que prova para mim que ela é pai biológico do negócio? Da criança. É possível biologicamente? Não é possível. Então não é pai. Porque pai você pode dizer, pai é quem cria. Não, senhor. Pai é quem é pai biologicamente. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tive também um padrasto, mas meu padrasto não era pai. Eu posso você pode até uma criança que cresceu com o padrasto acostumar a chamar de pai e a mãe dizer pai é quem cria, mas não é bem assim. Tem um pai biológico ali. O filho da Tammy tem um pai biológico que doou o sêmen para que essa criança pudesse nascer. Eu nem sei como é que foi esse processo, mas tem um pai biológico. Quem é pai é biologicamente pai. Tá bom, quem educa, cuida, sustenta, paga a conta e tal, pode ser chamado de pai, mas não é. Então, ideologicamente, você precisa ser claro nessa posição, né? Agora, para finalizar aqui a minha parte, o pastor Amaury tem o que dizer também, o crente deve consumir Natura ou não? Ô gente, você acha que um crente vai pegar todos os creminhos da Natura, as irmãs, pensa aí, Amaury, os batonzinhos da Natura e pôr fogo agora? Não é isso também. Você entendeu? Não é isso. Agora, você precisa ficar esperto, né? Você precisa ficar esperto. Se você está vendo uma marca que é ideologicamente contrária ao evangelho, faz o peso. Você vota num partido ideologicamente contra o cristianismo? Não vota. Será que é só a Natura que vende isso? Que a Natura vende? Não é. Tem a Natura, tem a Avon, tem a Rinodê, tem a não sei o quê, compra aí, tem as importadas, tem a MAC, tem a Sephora, tem... Agora, o crente vai viver dentro da bolha? Também não pode. Comprei Natura, estou em pecado? Não está em pecado, né? Não tem pecado nisso. Tem, às vezes, uma falta de reflexão, né? Tem, às vezes, o que eu chamo de uma concordância por distração. O crente meio distraído. Agora, não sei também, né, pastor Maria? Às vezes tem uma irmã que tem, esse creme da Natura é o que eu gosto.
Vai fazer o quê? Usa, mas ideologicamente tem que ficar claro que é uma empresa voltada para ganhar dinheiro. E eles usam o marketing que eles quiserem para ganhar dinheiro, né? Agora, que isso tudo é consumismo, que isso tudo está equivocado, que isso tudo é ideológico, e o crente tem que ser ateu ideologicamente, você não pode crer nessas coisas, e você não pode ter medo de se posicionar, entendeu? Não pode ter medo de se posicionar, né? Porque muitas vezes a igreja, ela é oprimida porque tem medo de se posicionar. Então os crentes têm que ter uma posição clara, serena, amorosa, mas verdadeira, né? Isso aí que a Natura fez é lacração. Eu estou fora e eu não concordo, enfim, é por aí. Entendo que a Natura, o que ela faz, na verdade, acaba sendo um desrespeito, né, ao status quo que já existe, né, que é a concepção que nós temos do que é pai, do que é mãe. Ela está se levantando contra o que está, a ordem que está constituída, e trabalhando para subverter essa ordem, corroborando a ideia de que uma mulher pode ser pai, de que um homem pode ser mãe, e de que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, e que o homem pode ser bi, pode ser tri, a mulher pode ser tri. Ou seja, há um pacote todo de ideias, né, que está por trás desse posicionamento que a empresa toma ao decidir fazer esse marketing. Eu tenho lá minhas dúvidas até se existe mesmo essa paixão pelo tema. Eu acho que existe muito mais a paixão pelo dinheiro que vai render a campanha. Ou seja, a campanha deu certo. A campanha foi um sucesso. Por quê? Todo mundo está falando da Natura. Daria errado se o próprio movimento LGBT, que é mais aí do Brasil, entendesse que estão sendo usados pela Natura e ficassem com raiva e dissessem, eu não vou comprar. Se os cristãos dissessem assim, nós estamos sendo afrontados pela Natura, e dissessem, não vou comprar. Aí doía no bolso. Exatamente. Mas cristão, por um lado, dizendo, não compro Natura, e o movimento do LGBT, que é mais lá, S, 3 pontinhos, disser assim, não, está nos representando, vamos todos comprar Natura. Aí o que aconteceu com as ações? As ações subiram. Né? Então, do ponto de vista comercial, foi uma jogada de mestre. Eu entendo que comercialmente o que ela está fazendo é usando o próprio movimento, usando a própria Tami para ganhar dinheiro em cima da Tami. Ou seja, a empresa, sei lá, se está querendo defender a ideia, se está querendo defender, como muitos entendem, né, o homossexual como uma minoria oprimida dentro da sociedade branca, hétero, direitista, machista. Ou seja, essa é uma idiotice construída por um segmento, né, que enxerga a vida assim. E tem outras idiotices construídas por outros movimentos que enxergam a vida diferente. Tem a turma, né, de extrema direita, nacionalista, bairrista, que quer tacar fogo no outro, quer queimar o outro, quer matar o homossexual. Tem cristão, né, insano que quer colocar fogo em bruxa, quando Jesus mandou evangelizar as bruxas. Então, ou seja, né, o que não falta é insanidade, passionalidade insana em todas essas coisas. Agora, o que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos atentar com isso. Aqui, que para mim é o mais importante, né? Nessa transição de antiguidade para modernidade, né? A modernidade, ela tem um processo chamado desconstrução do que estava posto antigamente, do que é antigo. O que é antigo não presta. Tá? Nós temos isso já implantado no nosso subconsciente. Por exemplo, quando uma pessoa usa uma coisa nova, que faz muito sucesso, que nós falamos, moderno isso daí, né? Você está moderno. Ou seja, moderno virou sinônimo de bom. Moderno virou sinônimo de melhor. Ou seja, essa frase, essa fala, esse olhar, reflete uma cosmovisão, reflete um jeito de ver a vida. Por causa de uma mentira plantada de que o que é moderno é melhor. De que o que é moderno é que é o certo. O antigo é errado, o antigo é ultrapassado, o antigo é mau, o antigo é perverso, o antigo é opressor. Isso começou a ser pregado nessa transição. Agora, quando a gente fala ser pregado por pessoas, por movimentos, certo? Mas antes que movimentos e pessoas, isso é o espírito do século. Isso é o espírito do século vigente. Por detrás do que é o que chamamos de espírito do século, está o que a Bíblia vai chamar de Deus desse século, de príncipe
da potestade do ar que starta o movimento. E o movimento começou. O que nós estamos vendo hoje é a desconstrução. Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida. Essa modernidade líquida, que é o quê? Todos os sólidos da vida até então, nesse período chamado antiguidade, todo esse sólido é diluído. E nós vivemos uma era de uma modernidade líquida, onde nada é sólido, tudo é líquido. Tudo se dilui, e o que se dilui se mistura e vira outra coisa. Então, pai é um sólido do mundo antigo. O que é que temos que fazer com o sólido do antigo? O antigo não presta, o antigo é ruim. O antigo precisa ser substituído pelo moderno. Então, o que temos que fazer com figura de pai que é sólida? Nós temos que transformá-la num líquido. Como transformá-la num líquido? Usa Tami como símbolo do pai. Tami é o pai do ano. Ela é uma mulher. Ela fez uma cirurgia. Continua sendo uma mulher. Ela não tem sêmen, ela não tem espermatozoide. E ela, biologicamente, não é um homem. Ideologicamente, ela é trans. É isso que ela é. Ela é uma mulher que se transformou num homem? Não. Ela se transformou meio que numa não mulher. Toma hormônios masculinos, fez uma cirurgia, mas não é um homem. Ela não virou um homem. Um homem é muito mais do que isso. Um homem, quando faz uma cirurgia, que ele transforma o seu pênis numa vagina, mas ele não é uma mulher. Ele é um homem transformado em outra coisa, que também não é uma mulher. Que também não é uma mulher. Ele é um trans. Ele mudou o nome do documento agora para um nome de mulher. Ela mudou o nome do documento para um nome de homem. Não significa muito para nós. Ainda que ideologicamente para a nossa sociedade você possa olhar para algo e definir aquilo a partir de uma ideologia, para nós não definimos a partir de uma ideologia. Nós temos um sólido baseado na concepção, na cosmovisão cristã e na revelação da Escritura. A Bíblia vai dizer, Deus criou homem e mulher os criou. Essa é a criação, isso é estrutural. Se você pega uma coluna, um pilar da estrutura e arranca, você compromete a construção. Então, para nós, isso é estrutural, isso é imutável. Paulo em Romanos vai dizer, e mudaram a verdade de Deus em mentira. Quando o ser humano pega uma mulher, transforma em homem e diz, isso é homem, ela está mudando o que Deus falou. Ela está dizendo assim, eu tenho autoridade ideológica, sociológica, antropológica, contextual, secular, para mudar o que Deus estabeleceu. E até para dizer, não foi Deus que estabeleceu, foram os cristãos. E aí a gente tem o problema, que é o ódio aos cristãos. Porque o cristão está dizendo o que Deus disse. E aí o cristão se torna a voz de Deus. E aí é o que Jesus disse, o mundo vai vos odiar. Doce ilusão do cristão, achar que vai ser amado e admirado. O mundo vai dar like para o cristianismo verdadeiro. Irmão, o mundo não deu like para Jesus. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? O mundo não... hoje o povo fala assim, mas se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus ia defender a causa LGBT. O mundo não deu like. O que Jesus diria para o LGBT de hoje é o que ele disse para Madalena lá atrás. Ele expulsou 7 espíritos dela e transformou a conduta dela imoral numa conduta moral correta. Madalena ficava só com homem? Ficava com mulher também não? Você acha que não? Você acha que não? Jesus pegou a turma pegou a mulher em adultério e levou para Jesus apedrejar. Quem disse que ela estava com outro homem? Não pode ser uma outra mulher? Jesus disse para ela, vá e não peque mais. Jesus chamou aquele tipo de relacionamento sexual de pecado. E para Jesus é pecado. O mundo não deu like para Jesus. Pelo contrário, o mundo disse crucifica, crucifica. E o mundo odeia Jesus e odeia quem se parece com Jesus. E essa sociedade odeia. Então, nós cristãos, nós temos uma guerra. Não é contra a natura, não é contra Boticário. O Facebook, vira e mexe, censura uma postagem de um cristão e enaltece a postagem. Nós vamos sair todos do Facebook. Vamos criar o Bible Face. Face Bible. Face Bible aí, né? Gospel. Face Gospel aí, né? O Face Cristos lá, sei lá. Vamos criar... Às vezes lá dá briga também. Só para cristão aí vai dar briga de arminiano e calvinista.
Então, eu, pessoalmente, quando eu vejo esse marketing que a Natura fez, eu fico aborrecido, eu não vou comprar. Né? De vez em quando até comprava algum desodorante, mas de raiva eu não vou comprar. Não é por causa da Tami, mulher, tal, é por causa do marketing baixo que ela está usando. O marketing é para fazer você gostar do produto. A escolha de marketing que o departamento de publicidade da Natura fez, a escolha que eles fizeram foi um estilo de marketing que me fez ter raiva da marca. Então, não vou usar, não é porque é a Tami lá, porque se fosse um pai cristão, aí eu ia comprar a Natura. Dependendo do tipo de marketing que eles fizessem, com um pai cristão eu não ia gostar também. E o marketing, o caminho que eles escolheram trilhar me fez ficar com raiva da marca. Então, eu me antipatizei com a marca. Não é por causa da causa LGBT, não é por causa... Não, se eu acredito, eu me conheço, pensando do jeito que eu conheço, se eu não fosse cristão, pastor, crente, fosse um LGBT, eu não ia comprar de raiva também. O caminho que eles escolheram de marketing é nojento, é espúrio, é explorador da miséria do outro para ganhar dinheiro em cima dela. Não é para defender. Não tem ação social aqui, tem ação comercial aqui, tá certo? Não sei quem está ouvindo aqui, se você é cristão, se você é do lado de lá, tem uma ação comercial para ganhar dinheiro, em cima de nós cristãos, em cima do movimento LGBT, se tem algum ouvindo aqui, estão explorando vocês e nos explorando também. E eu me sinto explorado por eles, e em qualquer dos dois lados que eu estivesse aqui, estou do lado de cá cristão, acho isso um marketing baixo. É horrível. E mesmo porque você tem, por outro lado, essa discussão sociológica que o pastor Amaury levantou aqui é fenomenal. Porque você tem, por outro lado, também marcas que usam os cristãos para ganhar dinheiro. Você tem partido político que usa crente para ganhar dinheiro, para ganhar voto, para ganhar poder. Né? Você vê hoje o discurso, por exemplo, da extrema-direita, é um discurso, entre aspas, que se alinha em alguns pontos ao cristianismo, mas é ideológico também. Porque está cheio de político defendendo a família, que é promíscuo, adúltero, que sai com prostituta, que não tem nada de santo ali, mas na hora da frente da câmera, ele faz um discurso... Em defesa da família. Em defesa da família, com a amante no carro esperando ele. Você entendeu? Em defesa da família, roubando dinheiro público. Em defesa da família, né? Todo mundo preso. Em defesa da família. Aí, meu amigo... Eu também acho isso um absurdo. E eu acho um absurdo pastores que pulam no movimento ideológico para também ganhar cargo, ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar evidência. É complicado. É complicado. Você tem, do ponto de vista do marketing, o que a Natura fez aqui é, de fato, assim, não tem nem palavra para definir quão baixo é o que a Natura fez. Né? E, de fato, eu acredito que do ponto de vista ideológico, né, quem ganha com tudo isso é a Natura, vendendo produto, fortalecendo a marca, usando de uma situação para poder se promover. Né? Nós, cristãos, precisamos ter muito claro isso. A gente vive a transição de uma era, isso aqui que o pastor Amaury falou, do ponto de vista da liquefação, né, de uma era, é de fato muito complicado. Por exemplo, quando eu me deparei uma vez a primeira vez que eu vi isso, há uns 10 anos atrás, com um jovem que veio conversar comigo dizendo que ele era pansexual. Olha que coisa, eu sou pansexual, pastor. E aí eu perguntei, mas o que é pansexual? Nem eu sabia direito o que eu tive que voltar para o livro, né, e ler e voltar a entender como que esse movimento, que já foi muito forte na história da humanidade, principalmente do Império Romano, volta agora com toda a força na pós-modernidade por conta do momento que a gente vive. Você sabe o que é o movimento pansexual? Eles gostam de meninos e meninas. As músicas do Legião Urbana já anunciavam isso lá atrás. Eu gosto de menina, eu gosto de menina. E esse movimento, na verdade, nem é mais um movimento homossexual clássico. No movimento LGBT já tem homossexuais que ficaram ultrapassados. Porque são homossexuais da primeira leva. Esses agora que vêm, às vezes nem são homossexuais, são promíscuos. E aí você tem a promiscuidade de, por exemplo, você vê um movimento entre as meninas que cresce muito,
de meninas que provam o sexo com outra menina. Ela é homossexual? Não, mas ela quis ter uma experiência sexual. E elas vão para a cama com outra menina, vão para a cama com 2 rapazes, vão para a cama com um rapaz e com uma menina, e vão vivendo essa promiscuidade que é tão característica da nossa época. O que é para esse movimento ideológico liberdade? É defender a possibilidade do ato, né? E condenar quem diz que isso está errado. Então, quando a Natura se aproveita disso, ela está sendo promíscua em se promover através de algo que é equivocado, ela sabe da polêmica que vai gerar e ela está interessada na polêmica. Está cheio de gente que cresce por causa da polêmica, né? A polêmica é o marketing mais antigo que existe, gerar a polêmica, né? O político, ele cresce quando ele tem um antagonista, né? Não estou nem falando do site aqui e nem falando, não estou nem falando do blog lá do Maynard. Eu tô dizendo aqui, o outro cresce na polêmica, os dois crescem na polêmica, né? Você vê a polêmica entre Bolsonaro e Lula, os dois cresceram, né? Você vê a polêmica entre Moro e Bolsonaro, os dois crescem. Não estou nem falando do mérito da questão, eu estou dizendo que a polêmica faz com que a gente converse sobre o assunto. E o marketing é isso, é gerar o interesse, entendeu? Então, eu faço como pastor Amauri, eu desligo a chave, falo, eu estou fora disso aqui e não quero saber. Pergunta anônima aqui. E pastores, e quando a pessoa vende Natura, ela tem que parar de vender? Aí ela, na informação da pergunta, ela coloca que o Silas Malafaia mandou parar. E acho que dá pra gente aproveitar essa mesma pergunta e perguntar, podemos investir em ações da Natura? Eu entendo que aqui, como eu disse, nós não vamos separar por isso se eu vou ter que sair no mercado procurando produto só de quem é honesto, só de quem é cristão. Eu vou ter dificuldade. Se eu tiver oportunidade de fazê-lo, é lógico. Se eu puder achar uma marca de perfume, de creme, de shampoo, com produtos bons, eu pessoalmente, vamos dizer que agora, vou falar aqui um testemunho pessoal meu, assim, se eu fosse me colocar na cadeira de um representante de Natura, eu disse, eu fiquei aborrecido com a marca, com o quanto é baixo, né, o marketing dessa marca. Se eu representasse essa marca, eu iria me desgostar com ela. E para que eu a vendesse, eu tinha que gostar dela. Então, se eu fosse um agente de Natura, eu estaria agora numa situação, numa encruzilhada de alma terrível. Eu estaria agora procurando, não porque a igreja mandou, eu não vou mandar e não quero mandar ninguém parar de vender Natura. Eu acho que é o jeito, é o sustento da pessoa. Vender Natura não vai fazer você trair o Evangelho, né? A Natura não é o anticristo. A Natura é uma empresa dominada pelo espírito do século. A pergunta é, qual empresa não está dominada pelo espírito do século aqui no nosso país? Difícil saber. Qual é o partido que não está dominado pelo espírito do século no nosso país? Difícil saber. Eu não vou vender Natura, agora vou vender o quê? Vou vender Boticário também. Vou vender... Rinodê é de um irmão da igreja, é um crente e tal. Bom, vou vender Rinodê. Ou seja, não acho legítimo, né, fazer esse tipo de coisa com os cristãos. Eu não militaria por esse caminho de sair dizendo, para de vender Natura, para de comprar Natura. O que eu falo eu acho, né, quando eu sou representante de uma empresa, eu faço parte de um conceito. E o conceito de Natura hoje se tornou muito ruim para mim, eu não faria parte dele. Se um representante me perguntasse o que eu faria, eu diria, eu tentaria mudar de produto. Se você me perguntar assim, o que eu tenho que fazer, eu diria para você, se tiver jeito de mudar, mude. Se não tiver, venda a Natura. Agora, entendo que o que o cristão não pode se alinhar com o marketing da empresa. Talvez você, como representante da Natura, você possa se associar a outros representantes da marca e mandar mensagem para a turma da direção do marketing dizendo, nós estamos aqui também. Nós também somos Natura. Vocês estão nos desrespeitando aqui com o marketing baixo desse jeito. Talvez você precisaria
né, expressar dentro da empresa o teu descontentamento, não porque é a Tami, mas como eu disse, por causa da baixaria, ou seja, de a que nível chegou para ganhar. Vale qualquer coisa para ganhar dinheiro? Vale qualquer coisa para vender mais, para fazer a marca mais notada? Vale qualquer coisa? Ou seja, essa empresa começa a se tornar uma empresa ruim para o ambiente onde vivemos. Então, o cristão, ele tem que começar a olhar para que lado essa empresa vai, porque se de repente vocês, como representantes, criticam, falam, vão uma direção, a empresa percebe, né, vamos repensar isso aqui, beleza, foi um erro pontual da empresa. Agora, se é um caminho para onde a empresa vai, aí você tem que decidir se vai querer fazer parte disso ou se não vai. Mas eu não penso que um cristão descobre que o dono da empresa é homossexual, aí eu vou sair dessa empresa. Não, você vai ter que sair do mundo. É difícil. Jesus até disse, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, você tem que começar a pensar em como você não fará parte do que é maligno que está sendo semeado no mundo, está sendo abraçado. E aqui estamos falando de uma empresa, mas tem várias outras dentro dessa característica aqui. Quando aquela empresa se posiciona ideologicamente contrária à fé, contrário ao seu valor cristão, eu entendo que você, como representante, é um colaborador da empresa. Isso você vai ter que repensar. Mas não vá largar o seu negócio, você precisa fazer uma transição, você precisa orar a Deus, você precisa encontrar um outro negócio. Então, vá com tranquilidade nisso tudo. Se você se sentir incomodado, desconfortável em fazer parte desse negócio, pula fora, sai dela mesmo, vai embora, larga esse negócio. E olha, Apocalipse disse, né, que a besta, aquele anticristo, aquele falso profeta, a besta 2 lá, de 2 chifres, né, que representa o falso profeta, que essa besta vai marcar pessoas com 666, ninguém vai conseguir comprar, vender. Ou seja, vai estreitar mesmo, vai chegar uma hora que vai ser difícil para você comprar e vender. As pessoas estão achando que é uma tatuagenzinha na mão, que é um chipzinho debaixo da pele. Não é não, gente. O negócio que a Bíblia está falando é esse. Se você não pensar como o mundo, se você não agir, se comportar como o mundo, por isso é mão e testa, ou seja, é como pensa e como vive, como age. Se você não for igual, você não tem espaço no mercado. Nós estamos caminhando para um tempo assim. Natura, Boticário, Facebook, Instagram. E daqui a pouco o mundo não vai caber você. Ou você se amolda e pensa igual, ou você se adequa, ou você se torna um cristão líquido que se dilui e se mistura nessa cultura diluída, ou não tem lugar para você quadradão nesse mundo. Aí é a hora em que você não consegue comprar, vender, e não cabe você no mundo. Você vai ser perseguido, vai ser odiado. Jesus não diz que isso pode acontecer. Jesus diz que isso vai acontecer. E nós estamos vendo que isso está acontecendo. E você, como cristão, tem que rebolar mesmo no meio desse negócio todo, pensar, saber, aqui eu corto relação, aqui está empenhado, aqui é campanha de Satanás contra o povo de Deus. E eu vou ficar sempre do lado da fé, sempre do lado de Cristo, sempre do lado do cristianismo, porque na hora certa Cristo vem e derruba tudo isso.